Olá, eu sou o Esquizo. E hoje, nós vamos falar sobre Arthur Morgan, um homem que passou grande parte da vida acreditando saber exatamente quem era. Quando conhecemos Arthur Morgan, ele parece ter poucas dúvidas sobre quem é. Ele é um fora da lei, um pistoleiro, um membro da gangue Van der Linde. Roubar, ameaçar, matar e cobrar dívidas fazem parte da rotina. Arthur não passa os primeiros capítulos questionando profundamente esse estilo de vida. Ele simplesmente o aceita. Dutch é seu líder, a gangue é sua família, e aquela vida é tudo o que ele conhece. O problema é que, quando passamos tempo demais vivendo de uma determinada maneira, começamos a confundir nossos hábitos com nossa identidade. Arthur acredita que é aquele homem, porque passou anos sendo aquele homem. Mas existe uma diferença entre quem você é e quem você se acostumou a ser. E a história começa a mudar quando Arthur é obrigado a olhar para essa diferença. Arthur passou boa parte da vida sendo leal e acreditando em Dutch. Dutch não era apenas seu líder, mas também era uma figura paterna, alguém que ajudou a formar sua visão de mundo. Arthur aprendeu com ele que a sociedade era corrupta, que o sistema era injusto e que eles precisavam viver de acordo com suas próprias regras. Mas ao longo da história, Arthur começa a perceber que os planos de Dutch passam a exigir cada vez mais violência e não fazem mais sentido. Sempre existe uma justificativa, um próximo plano ou a promessa de que, depois daquele último golpe, tudo vai melhorar. Só que o último golpe nunca chega. E os problemas começam a se acumular. Membros da gangue morrem e Dutch parece piorar cada vez mais. Arthur começa a perceber uma coisa desconfortável. Seguir alguém não significa que essa pessoa esteja certa. Durante anos, Arthur acreditou que ser leal significava permanecer ao lado de Dutch independentemente de qualquer coisa. Agora ele precisa descobrir se a verdadeira lealdade está em obedecer, ou em ter coragem de dizer que o caminho está errado. Essa questão lembra uma ideia muito presente na filosofia de Sócrates. Questionar aquilo que acreditamos não é sinal de fraqueza. É uma forma de descobrir se nossas convicções realmente são nossas, ou se apenas foram colocadas dentro de nós por outras pessoas. Toda escolha cria consequências. O problema é que nem sempre elas aparecem imediatamente. Arthur passou anos vivendo daquela maneira, seguindo os planos do Dutch, matando e roubando, até que chega um momento em que as consequências deixam de ser acontecimentos isolados. Elas começam a formar uma vida inteira. Arthur olha ao redor e percebe o resultado. A gangue está desmoronando. Dutch está cada vez mais distante daquele homem que Arthur conhecia anos atrás. John está tentando escapar daquele ciclo. Abigail quer proteger sua família. E pessoas que Arthur conheceu durante toda a vida começam a desaparecer. É nesse momento que o passado deixa de parecer apenas passado. Ele começa a aparecer diante dele no presente. Essa ideia possui uma relação interessante com Crime e Castigo, de Dostoiévski. O livro mostra um homem tentando justificar racionalmente uma decisão terrível, até perceber que nenhuma teoria consegue simplesmente apagar o peso das próprias ações. Arthur também começa a perceber que compreender as circunstâncias não elimina a responsabilidade. Ele pode ter crescido naquele mundo. Pode ter aprendido a sobreviver daquela maneira. Pode ter acreditado em Dutch. Mas as escolhas ainda foram dele. E reconhecer isso é doloroso. Porque é muito mais fácil acreditar que somos apenas vítimas das circunstâncias do que admitir. Eu também participei da construção da vida que estou vivendo. A mudança de Arthur não acontece de uma vez. Ela aparece através de pequenos momentos. Nas conversas com os membros da gangue, pessoas que ele encontra ao longo da história e em situações em que ele escolhe ajudar ou não. Ele começa a perceber que existe uma diferença entre sobreviver e viver. Durante muito tempo, Arthur esteve preocupado apenas em sobreviver,
conseguir dinheiro, proteger a gangue e cumprir os planos de Dutch. Mas, aos poucos, surge uma pergunta diferente. É só isso? Porque, quando começamos a questionar a vida que construímos, algumas certezas deixam de funcionar. Arthur começa a perceber que não quer viver esse estilo de vida até o fim. Ele começa a olhar para outras pessoas e enxergar possibilidades que nunca havia considerado. John, Abigail, Jack e Sadie. Pessoas que ainda têm alguma chance de construir uma vida diferente. E isso faz Arthur perceber que talvez ele também pudesse ter escolhido outro caminho. Mas ele não sabe quanto tempo ainda tem. E é aqui que a história muda completamente. Arthur descobre que está com tuberculose e, infelizmente, na época em que se passa o jogo, 1899, não existia cura para a tuberculose. A partir desse momento, tudo aquilo que ele vinha questionando ganha outro peso. Antes, ele podia pensar: depois eu mudo, ou depois eu resolvo isso. Agora não existe mais esse depois. E essa é uma das razões pelas quais a morte aparece tanto na filosofia. Os estoicos utilizavam a expressão memento mori. Lembre-se de que você vai morrer. Em Meditações, Marco Aurélio fala repetidamente sobre a brevidade da existência, não como uma maneira de tornar a vida triste, mas como uma forma de nos lembrar que o tempo é limitado. Quando Arthur percebe que está morrendo, algumas coisas perdem importância. Dinheiro já não parece tão importante. A reputação começa a perder valor. Os planos de Dutch parecem cada vez mais vazios. E aquilo que antes parecia distante se torna urgente. Arthur finalmente precisa responder às perguntas que vinha evitando. Quem eu fui? O que eu fiz? E o que ainda posso fazer com o tempo que resta? A doença não transforma Arthur magicamente em uma pessoa boa, é claro. Ela apenas tira dele a possibilidade de continuar adiando essas perguntas. E agora ele precisa encontrar as respostas. Aqui existe uma diferença fundamental. Sentir culpa significa reconhecer aquilo que fizemos de errado. Mas isso, por si só, não muda quem somos. Arthur começa a entender isso. Ele não pode apagar os crimes que cometeu. Não pode recuperar os anos que perdeu. E muito menos trazer de volta aqueles que morreram por suas ações. O passado já não está sob seu controle. Epicteto, no manual, fala justamente sobre essa diferença. Existem coisas que dependem de nós e outras que não dependem. Arthur não pode mudar aquilo que já aconteceu, mas ainda pode escolher o que fazer a partir daquele momento. E é nessa mudança de perspectiva que a redenção de Arthur começa a tomar forma. Não tentando apagar o homem que ele foi, mas escolhendo o que fazer com o homem que ainda pode ser. A relação entre Arthur e John é uma das partes mais importantes dessa transformação. No começo, os dois não são exatamente amigos. Arthur critica John, fica irritado com suas decisões e existe ressentimento entre eles. Mas com o tempo, Arthur percebe algo que muda completamente sua maneira de enxergar John. John ainda tem uma chance. Ele pode escapar e começar uma nova vida com Abigail e Jack, construir uma vida que não seja baseada em violência e fugas. Arthur sabe que não terá essa mesma oportunidade, e então começa a fazer algo que representa uma ruptura enorme com o homem que era. Ele passa a colocar o futuro de outra pessoa acima do próprio. Isso aparece de maneira muito clara quando Arthur ajuda John a fugir. Ele sabe o risco que está assumindo. Sabe que está abandonando a própria segurança, mas faz isso mesmo assim. Durante anos, Arthur viveu dentro de uma lógica em que cada pessoa precisava lutar pela própria sobrevivência. Agora ele escolhe ajudar alguém a escapar daquele mesmo mundo. Ele não consegue salvar a própria vida, mas consegue tentar salvar a vida de John. Mudança verdadeira aparece nas ações, não apenas nos pensamentos.
Existe um momento em que Arthur finalmente admite algo que passou a vida inteira tentando esconder. Na conversa com a irmã Calderon, Arthur abandona por alguns instantes a postura de homem durão e simplesmente reconhece aquilo que sente. Ele está com medo. E isso torna a cena tão humana. Arthur passou a vida enfrentando bandidos e a polícia. Mas agora existe algo que ele não pode enfrentar com uma arma: a própria morte. A filosofia estoica tratava a morte como uma realidade que não deveria ser ignorada. E Arthur finalmente faz exatamente isso. Ele olha para ela. Não existe heroísmo exagerado nesse momento. Existe um homem assustado tentando entender o que fazer com os últimos dias da própria vida. Isso aproxima Arthur de uma ideia fundamental da filosofia. Coragem não é a ausência de medo. Coragem é agir mesmo quando o medo está presente. Arthur não deixa de sentir medo. Ele apenas decide que o medo não será responsável pelas últimas escolhas que fará. Arthur também precisa aprender a lidar com pessoas que o decepcionaram. Dutch é o maior exemplo. Arthur passou anos acreditando nele. E chega um momento em que precisa aceitar que Dutch não é mais o homem que imaginava. Às vezes, a pessoa que você precisa perdoar é alguém que nunca vai te pedir desculpas. Isso acontece também fora da história de Arthur. Muitas pessoas esperam que alguém reconheça o que fez antes de conseguirem seguir em frente. Esperam uma explicação, um pedido de desculpas ou alguma demonstração de arrependimento. Mas isso significa colocar nossa paz nas mãos de outra pessoa. Sêneca escreveu bastante sobre a raiva e sobre como ela pode dominar aquele que a alimenta. Guardar ressentimento parece uma forma de punição. Mas, muitas vezes, quem continua sofrendo somos nós. Perdoar não significa confiar novamente. Não significa permitir que alguém continue nos machucando. Significa reconhecer o que aconteceu sem permitir que aquela pessoa continue controlando nossas escolhas. Arthur não consegue mudar Dutch nem Micah, mas consegue escolher não seguir aquele caminho até o fim. Arthur não recebe uma segunda vida. Ele não tem tempo para apagar seus erros, reconstruir tudo ou mudar quem foi. Mas ainda existe algo que ninguém pode tirar dele: a capacidade de escolher. Arthur escolhe ajudar John e Abigail. Escolhe confrontar Dutch. Escolhe fazer o bem, mesmo depois de uma vida inteira fazendo o contrário. Isso não apaga seu passado, nem o torna inocente. A redenção está justamente em reconhecer o que fez e decidir não continuar pelo mesmo caminho. Perdoar a si mesmo não é dizer: eu não fiz nada de errado. É conseguir olhar para o próprio passado e dizer: eu fiz, eu reconheço, e não quero continuar sendo essa pessoa. Arthur não teve tempo para reconstruir a própria vida, mas teve tempo para mudar sua direção. E talvez seja essa a parte mais humana da sua história. Todos nós carregamos erros que gostaríamos de mudar. Mas o passado não pode ser reescrito. O que podemos mudar é o que fazemos depois dele. Arthur percebe isso quando sua vida está chegando ao fim. Nós não precisamos esperar tanto. Podemos reconhecer nossos erros, aceitar o que não podemos mudar e escolher agir diferente enquanto ainda há tempo. O passado faz parte da sua história, mas não precisa decidir como ela termina.